Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Eu sou Adriano Lessa e esse é mais um momento Palavra de Luz. E o nosso Palavra de Luz de hoje está em João, capítulo 12, no versículo 42 e o versículo 43, que nos diz assim: Apesar de tudo, até muitos dos principais creram em Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que nós vemos aqui nessa palavra é um grupo de pessoas que preferiram as tradições do que Jesus. E a nossa reflexão de hoje é sobre isso. Tradição ou Jesus? Vamos servir a Deus através das tradições apenas, como um legalismo religioso, e aí acabamos não servindo a Deus de fato, porque somente através de Jesus que nós temos a nossa salvação. As tradições são costumes, são crenças que são transmitidas entre as gerações para manter uma identidade cultural de um grupo. Existem tradições que são boas, existem costumes que são bons, mas nós não podemos trocar Jesus pela tradição. Costumes, temos que esses principais da sinagoga, embora muitos deles, eles preferiram seguir as tradições do que seguir Jesus. Eles não confessavam Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. E existem pessoas assim. Existem pessoas que servem uma determinada igreja simplesmente por uma tradição. Existem pessoas que seguem uma determinada religião por causa de uma tradição. Eu estou nessa igreja, nessa religião por causa dos meus pais. Então os meus pais passaram para mim e aí eu estou nela. Mas nem entende por que está, não conhece de fato. E muitas das vezes acabam seguindo tradições humanas e esquecem de seguir Jesus. E aí aqui a Bíblia nos fala que esses principais da sinagoga, eles não confessavam Jesus porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E aí a pergunta que fica para nós no dia de hoje é: nós vamos seguir as tradições meramente humanas ou nós vamos seguir Jesus? Quem é que você está seguindo? Você está seguindo Jesus ou você está seguindo uma tradição, um costume que foi passado para você e você às vezes nem entende o que você está fazendo, o que você está seguindo? E vamos entender que a tradição, por mais boa que ela seja, ela não tem poder para nos salvar. Porque a Bíblia nos diz que nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que a fé, a salvação, ela vem pela fé. Ela não vem por obras, ela não vem por causa de tradições. É bem verdade que existem bons costumes que devemos seguir, mas não devemos colocar a nossa confiança nesses costumes. A nossa confiança tem que estar em Jesus. Em Mateus capítulo 15, versículo 6, Jesus disse para os fariseus: E assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então Jesus, ele critica os fariseus porque eles substituíram a ordem divina de honrar pai e mãe pela sua própria tradição, chamado de Corban.
Ao permitirem que os recursos financeiros fossem declarados como oferta dedicada ao templo, eles isentavam os filhos do dever moral de sustentar os pais idosos, priorizando regras humanas sobre a lei de Deus. Então eles davam dinheiro para o templo e ficavam isentos de honrar pai e mãe, de cuidar deles na sua velhice. Era isso que estava acontecendo, contrariando o mandamento de Deus em Êxodo capítulo 20, versículo 12, que nos diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se lhe prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Várias vezes os fariseus religiosos na época, eles invalidavam a lei de Deus por causa das suas tradições. E hoje não é diferente. Existem muitos líderes e muitas religiões, até mesmo aquelas que se autodenominam evangélicas, mas que de evangélico não tem nada. Então, acabam trocando a palavra de Deus, o evangelho, por costumes e por tradições humanas. Nós possamos refletir nisso, isso é muito sério. E você vai ficar com as tradições humanas, muitas das vezes invalidando a lei de Deus, e vai abandonar Jesus, ou você vai ficar com Jesus? Que a minha escolha, que a sua escolha seja Jesus, porque somente através dele nós temos a salvação. Deus te abençoe, fique na paz, e esse foi mais um momento Palavra de Luz.